Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro. E eu gostaria de iniciar, para que nós possamos nos harmonizar para o estudo da noite, eu gostaria de iniciar lendo uma passagem do livro Vinha de Luz, item 74, Maus Obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros.
Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso, em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta, ao invés de cooperarem atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras, fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas, manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com o esquecimento dos deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos companheiros humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Meus irmãos, após a leitura dessa mensagem extremamente importante para nós, nas nossas casas espíritas, eu gostaria de convidá-los a todos que me acompanhem numa prece em agradecimento a Deus pela oportunidade da vida. E assim, Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome para Te agradecer, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, a oportunidade da reencarnação. Te agradecemos, Senhor, por estarmos todos nós nesse educandário, por termos Jesus como nosso tutor. Te agradecemos por cada dia, por cada novo dia, por cada semana, por cada recomeço, por cada reencontro. Te agradecemos pelo pão nosso que não nos faltou. Te agradecemos por esse teto que nos abriga, por nossas famílias, até mesmo pelos momentos difíceis, pelas provas que enfrentamos, por tudo te rendemos graças, Senhor. Mas eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, te pedimos sempre mais. Que a Tua luz se derrame sobre nós, iluminando os nossos lares, amparando-nos a todos, aqueles a quem nós amamos. Que a Sua luz possa visitar os lares daqueles que se encontram no momento da prova, em dificuldade, em aflição, aqueles que estão na busca da saúde do corpo físico. Que a Sua luz possa envolvê-los a todos, Senhor. Ampara-nos nesses instantes em que nós nos recolheremos para ler a mensagem espírita. Auxilia-nos, Senhor. E assim, em Teu nome, em nome de todos os nossos amigos espirituais, que nós possamos dar por iniciada o estudo da noite de hoje, repletos todos nós de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo dessa noite. Eu gostaria de iniciar exatamente fazendo uma homenagem. Nesse mês de março, nas horas iniciais desse mês de março, eu gostaria de render homenagem a todas as mulheres. Exatamente por ser o mês dela, não é isso? Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Embora nós saibamos que o Espírito é o mesmo, nós temos que render homenagens a essas que nessa reencarnação ocupam esses corpos femininos, que são verdadeiramente o portal sagrado das reencarnações. Apesar de todo o avanço científico, apesar de todo o avanço tecnológico,
até esse momento, não existe nada que substitua o ventre materno. Então as mulheres são sim o portal das reencarnações. Todos nós chegamos nesse mundo, todos nós tivemos essa oportunidade através de um ventre materno, naturalmente. Então fica aqui a minha homenagem, minha gratidão e reconhecimento por todas as mulheres, por todos que nessa vida estão ocupando esses corpos femininos de grande responsabilidade, de grande valia, de grande valor para todos nós. Gostaria de iniciar então agradecendo por todas vocês. E para que nós possamos nos debruçar no estudo que nos foi proposto, eu gostaria de iniciar relembrando uma parábola. Nós sempre iniciamos nossos estudos lembrando daquele que é a luz do mundo. Nós sempre iniciamos os nossos estudos lembrando de Jesus. E, particularmente, essa parábola ela está no Evangelho de Mateus. Se eu não me engano, capítulo 25. Mas se puderem me corrigir depois, por favor. Essa parábola é chamada, ela é apelidada, ela é conhecida como a parábola das 10 virgens. Eram 10 moças, e a parábola ela começa mais ou menos assim. Jesus, sendo interpelado pelos seus discípulos sobre a chegada do reino dos céus, sobre a vinda do reino dos céus, que seria a vinda de um mundo de justiça, a vinda de um mundo de fraternidade. Jesus, então, quando interpelado sobre a vinda, a chegada do reino dos céus, ele teria respondido da seguinte forma: a chegada do reino dos céus se assemelha a 10 virgens, 10 moças, que elas estavam aguardando o noivo. Elas não sabiam que horas o noivo chegaria. Então, elas foram munidas de lamparinas, para que pudessem permanecer com luz enquanto aguardavam. Entretanto, dessas 10 virgens, dessas 10 moças, 5 foram previdentes. Além do óleo que elas carregavam nas suas lamparinas, elas levaram óleo extra, caso o óleo das lamparinas faltasse. As outras 5 foram imprevidentes ou irresponsáveis. Elas não levaram óleo extra, estavam apenas com o óleo das suas lamparinas. Acontece que elas não sabiam o horário, a hora que o noivo chegaria, ninguém sabia a hora que o noivo chegaria, de forma que elas acabaram adormecendo. Quando foi meia-noite, receberam a notícia de que o noivo havia chegado. As 5 jovens que estavam, que não levaram carga extra de óleo, elas perceberam que as suas lamparinas iriam apagar. Então elas pedem às outras 5 que levaram óleo extra, pedem que elas dividam o óleo com elas. O que as 5 que levaram óleos extras afirmam que não podem emprestar, não podem dividir esse óleo. Porque se elas dividirem esse óleo, poderia faltar para elas e para as que pediam, e que era necessário então que elas fossem buscar uma venda, um local que vendesse o óleo, para que elas pudessem então se reabastecerem. E elas foram, ficando apenas aquelas 5 que mantinham o óleo extra. O noivo chegou, o noivo adentra a festa de bodas, adentra o casamento com essas 5 noivas. As outras 5 que foram buscar óleo extra, quando elas chegaram, infelizmente, a festa já havia iniciado, o casamento já havia iniciado e as portas se haviam fechado, fazendo com que aquelas 5 imprevidentes que não levaram óleo extra, que elas não conseguissem adentrar na festa. Meus irmãos, para nós interpretarmos essa parábola, que ela é riquíssima em lições para todos nós, e muito oportuno para o momento que nós vivemos, antes de nós falarmos sobre essa parábola, eu gostaria de iniciar exatamente falando um pouco sobre a história do mundo. Quando nós pegamos o livro A Gênese, de Allan Kardec, Kardec irá escrever que os mundos progridem. Os mundos não são estáticos, particularmente nada é estático à nossa volta. Tudo à nossa volta está se transformando. E os mundos não só no aspecto físico, não só no aspecto químico, os mundos também se transformam. Segundo Kardec escreveu, os mundos progridem. Existe uma transição entre os mundos. Inicialmente, os mundos são mundos primitivos, não é isso? Onde os indivíduos que ocupam esse mundo são indivíduos primitivos, indivíduos que são guiados pelo seu instinto. Até que nesse mundo, esses indivíduos, eles começam a ter lampejos de consciência,
Tendo consciência, naturalmente eles têm o livre-arbítrio. A partir do momento que eles passam a ter consciência, eles passam a ter que responder pelas suas atitudes. Esses indivíduos, então, eles saem esse mundo agora ocupado por indivíduos que apresentam consciência, deixa de ser um mundo primitivo e passa a ser um mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, diferente do mundo primitivo, ele é um mundo onde as pessoas têm consciência. E se têm consciência, elas respondem pelas suas atitudes. E a definição desse mundo de provas e expiações seria um mundo em que você ainda tem predominância do egoísmo, onde ainda existe o mal que é fruto exatamente desse egoísmo, da ganância, onde a maioria dos indivíduos ainda são extremamente egoístas, ainda são extremamente materializados ou materialistas. E, num determinado momento, conforme esses indivíduos vão se renovando, reparem, o mundo muda quando os indivíduos mudam. Conforme esses indivíduos eles vão se renovando, o mundo então ele passa desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Agora não sejamos infantis. Um mundo de regeneração não é um mundo de regenerados. É um mundo que está em regeneração. É um mundo que naturalmente continuará existindo suas dificuldades, mas a definição nos diz que seria um mundo onde a maioria já é propensa ao bem, onde o egoísmo não vai não vai predominar. Nós teríamos um número maior, onde mais da metade das pessoas serão propensas ao bem, ao altruísmo, e quando eu digo mais da metade, eu penso em 50% mais um, por exemplo. Não importa, onde a maioria será de pessoas com mais consciência, pessoas mais conscientes, pessoas mais voltadas para o bem. E segundo os Espíritos nos dizem, segundo Kardec assinalou, e isso está exatamente no capítulo 11 do livro da Gênese, nós estaríamos vivendo nesse momento em que nós estaríamos nos aproximando desse mundo de regeneração. Desculpa, meu despertador tocou aqui. Nós estaríamos nos aproximando desse mundo de regeneração. E esse momento em que nós vivemos chama-se transição. Nós estamos na transição de um mundo para o outro, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ora, Guilherme, mas a gente não consegue observar isso. Nós olhamos à nossa volta e nós vemos promiscuidade, violência, nós vemos manifestações do egoísmo, nós vemos injustiça aos montes, nós vamos vendo as pessoas motivadas por equívocos. Nós não conseguimos perceber que o mundo está mudando para melhor, até porque, conforme nos ensinam os Espíritos, não existe retroagir. Nós só caminhamos para frente, não é isso? Mas parece-nos que isso não está acontecendo. Parece que verdadeiramente que o mundo está andando para trás. Quem diria que no século XXI nós ainda estaríamos discutindo coisas como racismo? É um tipo de coisa que já deveria ter sido vencido há muitas décadas. As pessoas ainda estariam discutindo sobre misoginia, já era algo que já era para ter sido vencido há muito tempo. As pessoas ainda estariam relativizando a violência. Meu Deus do céu, a impressão que nós temos é que o mundo está andando para trás. Primeiro nós temos que tentar entender o nosso mundo. Nós sabemos que o mundo que nós conhecemos, ele teria surgido há 4,6 bilhões de anos. Há 4,6 bilhões de anos, oriundo da nebulosa solar, o psiquismo de Jesus teria moldado esse planeta. Nós sabemos que Jesus, da confraria de espíritos puros do nosso sistema estelar, seria ele aquele que rege o nosso educandário, o nosso planeta, ou como nós gostamos de chamá-lo carinhosamente, ele seria o governador espiritual do nosso planeta. Nós sabemos que nós não somos daqui, conforme Kardec nos ensina no livro A Gênese. Segundo Kardec, na Gênese, existe uma chamada transmigração de almas entre os mundos, ou transmigração de espíritos entre os mundos. Nós não somos daqui. Nós fomos transferidos para cá em algum momento, recebidos por Jesus. Nós viemos para cá, e daqui nós partiremos para outros mundos, conforme nós formos nos depurando, conforme nós formos nos melhorando. Essa transmigração de almas, ela acontece naturalmente, o tempo todo. Chegam novas almas e partem daqui almas também.
indivíduos que conseguem vencerem-se, indivíduos que se sublimam, formam grandes famílias, eles partem daqui, eles partem para novos mundos, mundos felizes, mundos ditosos. Nós temos, inclusive, na literatura espírita, um caso muito curioso, muito bonito, até na minha opinião, no livro Renúncia, do Espírito Emmanuel. Nós temos lá um espírito que havia se sublimado aqui na Terra e foi para os mundos felizes, mas ele retorna à Terra para auxiliar um companheiro, para auxiliar, ele passa a compor naturalmente a família espiritual desse indivíduo, e ele retorna à Terra, pede para reencarnar, exatamente reencarnar como missionário. Ele vai poder, para que ele possa auxiliar um irmão que havia ficado para trás, a quem ele amava. Então as almas, elas migram entre os mundos o tempo todo, nos afirma Allan Kardec. Entretanto, existe também uma espécie de transmigração em bloco. Espíritos que fazem essa migração em grandes blocos. E, segundo está no livro A Gênese, o planeta Terra diversas vezes recebeu blocos de espíritos, grandes quantidades de espíritos que vieram para alavancar o nosso progresso. Eles vêm para esse mundo para alavancar o nosso progresso. Então, nesses 4,6 bilhões de anos, boa parte desse tempo nós não tivemos nenhuma forma de vida biológica aqui. Quando a vida surge naqueles oceanos primitivos, quase que 1 bilhão de anos mais tarde, depois da gênese do planeta, aqueles micro-organismos, eles começam a se reunir, começam a formar grandes complexos, começam a formar tecidos, dando origem a seres mais complexos, e esses seres foram progredindo até que num determinado momento surgem os antropóides, os humanoides, até o momento em que nós chegamos aqui. Nós fomos trazidos exatamente no momento em que esse planeta tinha condições biológicas de nos receber. E conforme nós gostamos de falar, quando nós fomos recebidos aqui por Jesus, Ele garantiu-nos que aqui nós receberíamos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento. Então nós chegamos aqui em algum momento, que eu não sei exatamente que momento foi esse. Mas nós não somos daqui, nós viemos para cá. E daqui nós partiremos. Nós e centenas, milhares de outros espíritos também chegam aqui e saem e partem daqui o tempo todo, nos afirma Allan Kardec no livro A Gênese. Então nós fomos progredindo. A humanidade, quando ela já tinha condições, pelo menos de guardar as lições de Jesus, Ele esteve entre nós. E os Espíritos são enfáticos, Jesus esteve entre nós, deixando essas pegadas luminosas, maravilhosas. Acontece que as suas lições, elas eram muito revolucionárias. Elas praticamente nos direcionavam ao total abandono do nosso personalismo. Ele nos recomendava o amor e o perdão incondicional. Nós não estávamos em condições naquele tempo de compreender a sua mensagem, ou poucos de nós estávamos. De forma que nós fomos modificando as mensagens de Jesus. Nós fomos adaptando aos nossos interesses, nós anelamos a sua mensagem a outras mensagens, nós fomos anelando ao seu evangelho, à sua boa nova, outros livros, exatamente para que nós pudéssemos encontrar nesses outros livros justificativas para as nossas atitudes mais egóicas. Por exemplo, Jesus ele recomendava que nós não acumulássemos, que nós fôssemos pessoas desprendidas materialmente. Num determinado momento, no Evangelho de Mateus, ele vai nos recomendar que que os seus discípulos, não possuam 2 cajados, 2 túnicas, 2 capas, 2 pares de sandália. Exatamente, recomendava que vivessem com o necessário. Chegava a dizer até que não possuíssem nem ouro e nem prata. Mas como é que nós, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, como é que nós conseguiríamos viver dessa forma? Então nós resolvemos anelar outros livros ao Evangelho. E agora nós temos, por exemplo, a figura de Salomão. Salomão, que era rico, que era repleto de joias, que era repleto de ouro, ele quando você coloca os 2 livros juntos, você começa a justificar. Você começa a justificar o acúmulo, por exemplo, você começa a justificar a riqueza. Por mais que Jesus tenha dito que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós conseguimos justificar a riqueza usando exatamente outros livros que foram anelados ao Evangelho, aos nossos interesses. Então nós fomos modificando a mensagem de Jesus. Mas, como tudo progride,
Diversos espíritos reencarnaram missionários, chamados filósofos, em todo o tempo, em toda a historiografia planetária, reencarnaram entre nós espíritos mais adiantados, que foram esclarecendo, foram iluminando nossos pensamentos, foram promovendo reflexões, de forma que nós também, motivados, inspirados por essas personagens, nós fomos nos modificando, nós fomos nos melhorando. Até no momento em que nós teríamos condições de compreender aquela mensagem que foi nos deixada há 2 milênios atrás. Hoje nós começamos a compreender essa mensagem. Mas hoje na Terra nós temos 8 bilhões de pessoas. Só no Brasil nós temos mais de 200 milhões de almas reencarnadas. Nós sabemos que no mundo espiritual existem outros montes em número muito superior. No começo do século passado, Chico Xavier, através da sua mensagem, da sua mediunidade, ele chegou-nos a dizer que a proporção naquela ocasião seria de 3:1, existiriam 3 desencarnados para cada encarnado. Então nós imaginemos, nós temos na Terra um mundo físico populoso e nós temos no mundo espiritual também um grande número de almas que se encontram na erraticidade. Diz-nos então o Espírito Manuel Filomeno de Miranda que, num determinado momento, para que o mundo pudesse progredir, diversas almas que se encontravam na erraticidade durante muitos séculos, que estavam exatamente naquelas reuniões, naquelas regiões mais perturbadas, naquelas regiões onde predomina a tristeza, onde predomina a mágoa, o rancor, esses espíritos teriam sido trazidos à reencarnação. E ao longo de todo o século XX, esses espíritos foram trazidos. E segundo o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, numa parte que eu acho linda da sua obra, eles teriam sido trazidos por Jesus. Jesus, então, ele teria ido a essas regiões mais profundas, essas regiões mais escuras, e ele teria trazido esses espíritos que estavam há muitos séculos nessas regiões. Ele teria trazido esses espíritos para a reencarnação. Naturalmente que esses espíritos reencarnando entre nós, conosco, esses espíritos trariam também a sua tristeza, o seu atraso, vamos dizer assim. Esses espíritos, então, eles todos reencarnam, trazendo os seus conceitos, trazendo as suas dificuldades, e nós, com as nossas, supondo não sejamos nós também desses espíritos que fomos trazidos à reencarnação, todos nós, então, ao longo do século XX, nós tivemos aí um século extremamente conturbado. Esse século se inicia com guerra, se inicia com pandemia, se inicia com guerra. As guerras duram todo o século XX. Em diversos momentos, nós tivemos conflitos regionais e conflitos mundiais, a chamada Guerra Fria, a busca armamentista. Nós tivemos concentração de renda para bem poucas pessoas, nós vimos a miséria se espalhar, nós vimos ditaduras sanguinárias espalhadas pelo mundo, nós vimos poderes autoritários, nós vimos um século XX de muita dificuldade mesmo. E a explicação para isso seria exatamente esses espíritos que teriam sido trazidos à reencarnação como última oportunidade. Como última oportunidade, não entendi essa parte, Guilherme. Como assim última oportunidade? A lei é de amor. E sendo a lei de amor, todos têm sempre direitos a novas oportunidades, até aqueles indivíduos que nós julgamos não merecerem. Todos terão sempre uma segunda chance, até aqueles indivíduos que nós julgamos que não merecem, porque a lei é de amor. E todos são contemplados com novas oportunidades, para que possam vencerem-se, para que possam transformar o egoísmo em altruísmo, o ódio em amor. Nós precisamos desses recomeços, todos nós, sem exceção, e diversos desses espíritos foram trazidos à reencarnação, e nós também, supondo não sejamos nós um desses espíritos. E é necessário que nós dividamos, que nós estejamos com esses espíritos, para que nós possamos também nos experimentar, para que nós possamos saber das nossas convicções, para que nós possamos ter certeza se nós já progredimos. É necessário que nós estejamos reencarnados com essas almas que ainda matam, que ainda violentam, que ainda subtraem. É necessário, até para que nós possamos ver o quanto que as nossas convicções, o quanto que nós nos abalamos nessa realidade. E a realidade que nós estamos vivendo é verdadeiramente de olhar à nossa volta e encontrar guerras e rumores de guerras, epidemias, catástrofes naturais, exatamente como Jesus teria dito que seria exatamente
não o final dos tempos, mas o final desse tempo, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo de transição, não é isso? Era natural que se concentrassem a violência, as catástrofes naturais. Ah, mas Guilherme, isso sempre existiu em toda a historiografia planetária. Nós sempre tivemos pandemias, por exemplo, nós sempre tivemos guerras, mas nós nunca tivemos tão concentradas como nós temos no século XX, no século XXI. Nesse exato momento, podem pesquisar, façam uma pesquisa simples pelo Google. Existem 38 países envolvidos em guerra. É porque nós ficamos sabendo só das guerras mais famosinhas, né? Nós ficamos sabendo sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza, nós ficamos sabendo sobre a questão do Irã, nós ficamos sabendo sobre a Venezuela, nós ficamos sabendo sobre a Rússia, mas existem dezenas de outras guerras em países menores, por exemplo, no continente africano. Ou seja, o século XX todo foi repleto de muitas guerras e o século XXI também. No ano passado, nós chegamos a ter 50 conflitos no planeta. Nesse momento, nós já estamos com 38 conflitos no planeta, 38 guerras entre países. Então, nós vivemos verdadeiramente um momento em que nós estamos mergulhados em tanta desinformação, tanta gente se julgando extremamente informada, quando na realidade são pessoas extremamente desinformadas, que militam, que lutam por causas estranhas. E essas pessoas verdadeiramente se acham repletas de razão. As pessoas defendem a guerra, defendem o armistício. As pessoas estão aí verdadeiramente defendendo o revide, justificando a violência. Como é que se explica isso tudo? Exatamente porque é um momento de transição planetária. A transição planetária é isso. É exatamente esse momento. Nós temos que estar convictos, permanecer convictos. Nós temos que nos abastecer do óleo para que a nossa chama não se apague. Nós temos que permanecer com a chama acesa até o final dos tempos, para que nós possamos, de alguma forma, quiçá, merecermos, permanecermos. Nós não podemos esquecer de uma obra chamada A Caminho da Luz. Nessa obra, o Espírito Emmanuel fala de um local que fica a cerca de 43 anos-luz daqui. Quando nós olhamos para o céu à noite, existe a sexta estrela mais brilhante do céu. Ela fica na constelação do Cocheiro. Chama-se Capela. Capela, na verdade, não é uma estrela, mas são dois conjuntos binários de estrelas. Duas estrelas gigantes, cerca de 10 vezes maiores que o nosso Sol, e outras duas estrelas anãs. Nós não sabemos se nas estrelas ou orbitando próximo dessas estrelas existia vida. Segundo Emmanuel, em Capela, então, existia um mundo semelhante ao nosso, em que nós vivemos hoje. Um mundo em que você tinha predomínio da ciência, da tecnologia, do conhecimento. Exatamente como nós vivemos nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo muito adiantado tecnologicamente. As pessoas fazem cirurgia sem corte, as pessoas têm medicamentos impressionantemente eficientes, as pessoas desenvolveram carros voadores. Nós estamos vivendo num mundo tão tecnológico que as pessoas falam em colonizar Marte, onde nós temos tecnologias impressionantes que, pelo sistema que nós vivemos, não são para todo mundo, são para bem poucos, mas nós vivemos num mundo com muita ciência, com muito conhecimento tecnológico, com muito avanço científico, principalmente na medicina. O que eu falei, nós conseguimos fazer cirurgias sem corte, as pesquisas com células-tronco, que são capazes de dar origem a novos órgãos sem nenhum tipo de rejeição para o indivíduo. Nós estamos desenvolvendo drogas e vacinas impressionantemente eficientes. Então nós estamos vivendo num mundo com muita tecnologia. Esse aparelho de celular, por exemplo, que eu estou utilizando para falar com todos vocês, eu tenho mais memória nesse aparelho que vai no meu bolso do que no meu computador doméstico. Todos nós usamos um pequeno computador nos nossos bolsos hoje em dia, mostrando verdadeiramente todo o avanço tecnológico. E segundo Emmanuel, esse mundo que nós vamos chamar de Capela, ele também estava vivendo essa realidade de muita tecnologia. E semelhante ao que acontece conosco, existia muita tecnologia, muito conhecimento científico, mas não existia moralidade. Eles ainda sofriam com a desonestidade, eles sofriam com as violências, eles sofriam com o egoísmo. Então, para que esse mundo ele pudesse continuar progredindo, para que todos os espíritos desse mundo pudessem progredir, os espíritos mais difíceis desse mundo, eles foram trazidos para cá, para o nosso planeta.
Eles foram trazidos, são chamados exilados de capela. Esses espíritos foram trazidos para cá por quê? Por castigo? Não. Para que eles possam continuar progredindo. Para que eles possam não apenas eles progredirem, mas eles vieram também para progredir o nosso mundo. Nós não sabemos exatamente em que momento eles chegaram, Emmanuel não diz. Mas nós conseguimos deduzir. Quando nós pegamos a história da humanidade, a nossa espécie, Homo sapiens, nós já jornadeamos pelo planeta Terra há cerca de 300 mil anos. Sim, registros fósseis mostram que nós, Homo sapiens, nós existimos na Terra há pelo menos 300 mil anos e convivemos com outros hominídeos, Homo erectus, Homo neanderthalensis. Nós tivemos outros primos, vamos chamar assim, biologicamente falando. E nós encontramos a primeira grande revolução cognitiva há cerca de 40 mil anos atrás. Há 40 mil anos, então, nós encontramos sítios arqueológicos, por exemplo, como aqueles encontrados na Alemanha, em que nós encontramos os primeiros sinais de religiosidade. Nós começamos a encontrar imagens esculpidas, altares. Nós começamos a observar uma preocupação com a vida após a morte. Por exemplo, as pessoas passam a ser enterradas em famílias, com suas ferramentas, com alimentos. Ora, por que enterraríamos pessoas com alimentos, ferramentas, armas, se nós não acreditássemos de alguma forma que aquela pessoa precisaria usá-las? Era a crença na continuidade da vida. Ou seja, há 40 mil anos, os sítios arqueológicos mostram que a nossa espécie ela sofreu uma grande revolução cognitiva, a primeira revolução cognitiva. Há cerca de 15 mil anos, ao final da última era glacial, assim, há 9, 10 mil anos, nós tivemos a segunda grande revolução cognitiva. E exatamente nesse momento, nós descobrimos a agricultura, nós descobrimos a pecuária, nós descobrimos diversas tecnologias que não existiam. E uma curiosidade que sempre deixou os antropólogos e os historiadores com muita dificuldade de explicarem é como é que todos os povos do planeta descobriram a agricultura ao mesmo tempo. Isolados geograficamente, todos descobriram a agricultura ao mesmo tempo. Por exemplo, nós descobrimos os povos que viviam nas Américas descobrem o milho, na Europa descobrem a aveia, a cevada, na Ásia o arroz e assim vai. Todos os povos descobriram a agricultura ao mesmo tempo e as técnicas de criação, a pecuária. Essa ficou sendo conhecida como a segunda grande revolução cognitiva, que deu origem às cidades. Esses indivíduos trouxeram a escrita, esses indivíduos que vieram para cá, e eu creio que tenham vindo nesse momento, Emmanuel sugere que tenha sido isso, eu vou explicar por quê. Esses indivíduos trouxeram tecnologia impressionante. Esses espíritos vindo em exílio para o planeta Terra, eles alavancam o nosso progresso, biológico inclusive. O nosso progresso, eles vêm para que eles possam progredir, para que eles, encontrando essa nova realidade em que eles eram obrigados a relacionarem-se sem nenhum tipo de tecnologia, eles eram obrigados a construir sociedades, esses indivíduos vindo para cá, eles progridem naturalmente, vindo para um mundo, vamos dizer assim, na idade das pedras, na idade da pedra, não é isso? Onde nós não tínhamos chegado nem na era dos metais ainda. Esses indivíduos trazem conceitos de metalurgia. Nós vamos ter a idade do bronze, nós vamos ter a idade dos metais. Esses indivíduos trazem conceitos de engenharia, construindo pirâmides espalhadas pelo mundo todo. Nós vamos ter nas Américas, nós vamos ter no Japão, nas pirâmides submersas do Japão, as famosas pirâmides do Egito. Nós vamos ter tecnologias espalhadas pelo mundo inteiro, porque representa exatamente a tecnologia trazida por esses espíritos. Por exemplo, já ouvimos falar da bateria de Bagdá? Uma bateria construída milênios atrás. Para quê? Queriam produzir eletricidade. Lá você tem verdadeiramente uma bateria com anodo, com catodo, você tem uma bateria construída que gera eletricidade há milênios atrás. As pessoas até hoje, as pessoas se questionam sobre a construção das pirâmides, e não apenas por construir as pirâmides, porque não seria apenas empilhar as pedras, mas as pedras que compõem essas pirâmides foram trazidas de regiões muito distantes, e hoje historiadores acreditam, inclusive, que aquelas pessoas que fizeram todo esse trabalho nem eram escravizadas, mostrando verdadeiramente que chegou à Terra num determinado momento essa grande leva. Emmanuel vai dizer que todas essas grandes obras do passado, elas servem exatamente para que a gente tenha uma pulga atrás da orelha, para que a gente se questione tudo isso.
Esses espíritos vieram para que eles pudessem progredir e alavancaram também o nosso progresso de alguma forma. Nós descobrimos, por exemplo, a escrita cuneiforme, nós tivemos a origem das diversas religiões, exatamente trazidas por esses indivíduos que, conforme nos ensina Emmanuel, todos eles foram se vencendo e foram retornando. Eles retornaram. Esses espíritos vieram para que eles pudessem melhorar, permaneceram alguns milênios conosco, se melhorando, e retornaram para o seu mundo. Segundo Emmanuel, alguns estão por aqui ainda. Alguns são mais teimosos, não é isso? Alguns permaneceram conosco. Mas esses grandes, a maior quantidade desses espíritos já retornaram exatamente para encontrar aqueles a quem eles amam, para que eles possam continuar agora, vamos dizer assim, civilizados. Tiveram que reencarnar num mundo sem nenhum tipo de civilização para que eles conseguissem se tornar civilizados. Então eles retornaram. Os chamados exilados de Capela, com pouquíssimas exceções, eles já tiveram oportunidade de retornar. E a vinda deles para o nosso mundo alavancou também o nosso progresso. Nós tivemos aí, por exemplo, o advento das religiões, nós tivemos, por exemplo, a escrita, foram trazidas por esses personagens para que eles tivessem ocasião de progredir e nos auxiliaram também. Segundo Emmanuel, o momento em que nós estamos vivendo ele usa a Capela para explicar o momento que nós estamos vivendo. Segundo Emmanuel, acontecerá com a Terra algo semelhante ao que teria acontecido com Capela. Aqueles espíritos que são refratários ao bem, aqueles espíritos que não conseguem, que não se permitem se levar pelas sugestões de ternura, de fraternidade, aqueles espíritos que militam pelas armas, que militam pela discriminação, aqueles indivíduos que não admitem a igualdade, aqueles indivíduos que não conseguem tolerar os que são diferentes. Esses indivíduos, o mundo precisa progredir e esses espíritos precisam também ter oportunidade de recomeçarem para que eles possam enxergar o mundo com outros olhos. Então, segundo o Espírito Emmanuel, nesse livro chamado A Caminho da Luz, a Terra também passará por onde diversos espíritos serão levados daqui para outros mundos primitivos, para que eles possam ter ocasião de rever seus valores, para que eles possam continuar progredindo. E assim, com a ausência desses espíritos, nós vamos conseguir também progredir. Nós vamos conseguir também ter oportunidade de respirarmos. Nós estamos vendo guerras e os rumores de guerras. Nós estamos vendo as catástrofes naturais, as epidemias. Isso não é castigo de Deus, nem tampouco é um fenômeno natural. Eu vou explicar, por exemplo, as epidemias. As epidemias são fruto da ganância humana, porque todos os vírus e todas as bactérias, as chamadas doenças emergentes e também as reemergentes, elas aparecem exatamente quando o homem explora a natureza de forma irresponsável. Ora, quando você olha para a floresta, você tem ali um ciclo natural de micro-organismos com seus hospedeiros. Esses ciclos existem há séculos, quiçá milênios. Quando o homem derruba uma floresta, ele se obriga a se relacionar com novos vírus, com novos micro-organismos. Foi assim com quase todas as doenças conhecidas. Sempre que o homem adentra as florestas, os ambientes naturais, toda vez que o homem destrói os ambientes naturais, ele é obrigado a se relacionar com uma série de micro-organismos que existiam nesses ambientes nos chamados ciclos silvestres. Então não é castigo de Deus, é consequência das nossas atitudes, é consequência da nossa ganância. O mundo de provas e expiações, as guerras e as catástrofes naturais são frutos da nossa ganância. Não existe castigo de Deus, a mensagem espírita é clara quanto a isso. Todas as dificuldades que nós enfrentamos é colheita da sementeira, da semeadura que nós fizemos. Ora, se hoje nós temos catástrofes climáticas várias vezes durante o ano, alguns anos atrás, 50 anos atrás, essas catástrofes existiam também, mas era uma a cada 50 anos, era uma a cada 20 anos. Agora nós temos inúmeras
no mesmo ano, e tem pessoas que militam exatamente para que se continuem a destruir. As pessoas são chamadas negacionistas da ciência, afirmando que não existe aquecimento global para que se possa queimar cada vez mais combustíveis de origem fóssil. As pessoas dizendo que as florestas não são importantes para que você possa avançar com a fronteira agrícola, derrubando essas florestas, para que você possa gerar lucro para um grupo pequeno de pessoas. Tudo isso gera consequências e nós estamos exatamente vivendo essas consequências. As catástrofes naturais, as pandemias, são frutos do homem, é fruto das nossas escolhas, são frutos das nossas escolhas. Não existe isso de Deus estar nos castigando. O nome disso é transição planetária. Existem as pessoas que ainda se entorpecem pelas coisas do mundo, pelo acúmulo, pelas riquezas, por tudo isso que nós sabemos que é efêmero. Essas pessoas precisam de novas oportunidades para que possam se renovar, assim como eu também, assim como todos nós. E todos nós sempre teremos novas oportunidades, porque a lei é de amor. Todos nós teremos oportunidades de recomeços e reencontros. Existem guerra, sofrimento, desespero, desesperança. Imagine aquelas crianças acordando com bombas, perdendo seus familiares, a orfandade, sofrimento e dor. Naturalmente que isso não é castigo divino, isso é a escolha do homem. Somos nós fazendo isso. E é natural que em algum momento nós tenhamos que parar, nós tenhamos que acordar. É necessário que algo grave aconteça, porque o que nós fazemos é grave. É natural que os resultados, que a nossa colheita também seja grave, para que nós consigamos despertar. Como está no Livro dos Espíritos, é necessário que o mal chegue ao máximo para que a gente possa repensar nossos valores, para que a gente possa recomeçar. É necessário que o mal chegue ao extremo. E nós estamos bem próximos disso. Nós estamos chegando no momento em que, mesmo que nós paremos de destruir as florestas, a gente não tem mais como voltar. A gente está chegando num ponto que não vai ter mais volta. Nós estamos vivendo num momento em que se normalizou a violência de tal forma em que as pessoas conseguem caminhar numa rua cheia de pessoas naquela condição de fome e miserabilidade, e a gente transita por essa rua simplesmente desviando das pessoas. A gente passa a não enxergar mais a dor e o sofrimento das pessoas quando alguém vem nos pedir num semáforo, quando paramos com o carro e alguém vem nos pedir um auxílio. Imediatamente vem aqueles pensamentos horríveis que nós estamos sendo alimentados diariamente com diversas mensagens extremamente negativas de WhatsApp, por exemplo. A gente olha para as pessoas dizendo, não, essa pessoa está nessa condição porque ela não é tão laboriosa quanto eu. Essa pessoa está nessa condição porque ela não quer trabalhar, se ela quisesse acordar cedo, ela não estaria vivendo isso. E a gente vai se tornando cada vez mais frio. A gente vai se nutrindo intelectualmente por esse tipo de mensagem. Diariamente as pessoas se nutrem intelectualmente por esse tipo de mensagem, exatamente como Platão havia escrito. Hoje nós vivemos um momento em que as pessoas se julgam extremamente informadas, mas são pessoas extremamente desinformadas. E o problema dessas pessoas é que elas não querem aprender, porque elas acham que já sabem. Então as pessoas vão se nutrindo intelectualmente diariamente por esse tipo de mensagem, que fazem com que as pessoas tenham uma visão deturpada do mundo, das pessoas à sua volta, da política. As pessoas estão vivendo esse momento. O nome disso é transição planetária. O mais importante para nós, meus irmãos, a grande lição que nós tiramos daquela parábola que nós iniciamos o nosso estudo, é que nós devemos não deixar a nossa chama se apagar. Se o mundo todo seguir num caminho, levantando bandeiras da violência, que nós sejamos capazes de convictos seguirmos na direção contrária, mesmo que nós sejamos minoria. Se o mundo milita por guerras, militemos pela paz. Se o mundo quer se armar cada vez mais, militemos pelo desarmamento. Se o mundo semeia o ódio, semeemos a fraternidade. Se o mundo semeia a maledicência, vamos semear a solidariedade. Vamos ser a diferença. Por mais que sejamos poucos, não podemos deixar a nossa chama apagar. Se nós somos convictos da mensagem espírita, se nós somos convictos daquilo que nós acreditamos, esse é o momento. Mesmo que nós não sejamos maioria, vamos verdadeiramente lutar
para a fraternidade, pelo bem, mesmo que o mundo todo conspire contra. Nós não podemos deixar a nossa chama se apagar. Aquelas 5 moças que estavam sem óleo pediram para aquelas outras 5 que levaram óleos extras: por favor, divida o seu óleo conosco. Elas não podiam dividir. Sabe por quê? Luz não se divide. Luz é a aquisição individual de cada criatura. Nós não temos como dividir. Você não tem como dividir a sua luz com mais ninguém. Cada um tem que ter a sua. Vamos manter nossa chama acesa. Vamos nos preocupar a termos óleo extra para que a nossa chama não se apague. E de onde vem esse óleo? Esse óleo, o óleo extra, esse óleo da esperança, esse óleo que vai nos manter com a chama acesa, são as horas que nós nos dedicamos às coisas boas, às boas leituras, à prática do bem. Tudo isso nos abastece. É o momento em que nós servimos, é o momento em que nós nos dedicamos inúmeras horas das nossas vidas às boas mensagens, aos bons ensinamentos, à prática da caridade. Por mais que a prática da caridade esteja sendo tão bombardeada nesse mundo de transição planetária, vocês já observaram que tudo que é bom é bombardeado? Tudo que é bom está sendo bombardeado. As pessoas usam frases que não são frases espíritas, pelo amor de Deus. Essas frases foram invadindo a casa espírita, mas elas não são frases espíritas. As pessoas começaram a dizer coisas do tipo: não se tem que dar o peixe, tem que dar a vara e ensinar a pescar. Sim, é uma verdade. Todos nós sabemos disso, mas devemos dar o peixe sim. Porque existem pessoas que não têm condições de erguer uma vara. Tem pessoas que sequer sabem como erguer uma vara. Se nós não temos condições, se nós tivemos condições de ensinar ou preparar essas pessoas, temos que dar o peixe sim, pelo amor de Deus. Mas se ela fizer mau uso do peixe, o problema é dela. A nossa tarefa é de amar. As pessoas estão permitindo que determinadas mensagens estranhas adentrem a casa espírita. Sim, eu concordo que tudo tem seu limite. É óbvio que nós não podemos carregar as provas de ninguém, nós não temos como carregar ninguém no colo, mas nós temos como ajudar sim, como nós gostaríamos de sermos ajudados se fôssemos nós naquela situação. Meus irmãos, que a mensagem espírita, que nós possamos ser convictos da mensagem espírita, não nos deixando de forma alguma a nossa chama se apagar. Vamos continuar nas nossas preces, na nossa leitura, nos nossos cantos, nas nossas tarefas, militando sempre pela paz, pela fraternidade, mesmo que o mundo todo esteja na direção contrária. Quando todas as pessoas apontarem seus dedos acusadores, vamos falar de fraternidade. Vamos fazer, como o Chico nos ensinava, a fofoca reversa. Não sei se todos nós conhecemos essa história, mas diz que sempre que alguém chegava para o Chico falando mal de outro alguém, o Chico imediatamente buscava algo para enaltecer aquela pessoa, exatamente para deixar o fofoqueiro constrangido. Quando alguém chegava para o Chico e falava assim: Chico, o Guilherme não vale nada, ele é um preguiçoso, vagabundo, safado. O Chico imediatamente falaria assim: pois é, mas ele se esforça tanto, mas eu o vejo sempre se dedicando à mensagem. É a fofoca reversa. Sempre que vierem falar mal de outro alguém, vamos substituir o mal pelo bem imediatamente. Vamos falar sobre virtudes que todos nós possuímos coisas boas para serem faladas. Não existe entre nós aqueles que não tenham algo bom para ser assinalado. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco. Eu gostaria de convidá-los a todos agora que possam me acompanhar em mais uma prece de gratidão a Deus. E assim, Senhor, te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento. Te agradecemos pela mensagem espírita, pelo teu evangelho. Que toda essa luz que se derramou sobre nós permaneça, mantendo nossos corações aquecidos, acalmando os nossos corações ansiosos, clareando os nossos pensamentos, guiando nossos passos. E que toda essa luz que nos envolve, Senhor, possa envolver aqueles em quem nós mentalizamos, nossos amigos, nossos familiares, aqueles que nós sabemos passam por uma dificuldade, passam pela prova, pela enfermidade. Que a sua luz possa visitá-los a todos. Que a sua luz possa visitar os lares,
os administradores do nosso município, das nossas cidades, aqueles que perambulam pelas ruas, que jazem nas calçadas, nas marquises, nos leitos hospitalares, que a sua luz possa visitá-los todos. E assim, Senhor, primeiramente em teu nome, em nome de todos os nossos amigos espirituais, que nós possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco.